Fala galera, aqui é a professora Tami e hoje eu vim falar com vocês sobre quadriláteros. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje nós iremos falar então sobre quadriláteros. Vamos lá. Para começar, o que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. Ok. Existem vários tipos de quadriláteros. E existem alguns quadriláteros que são especiais, que são o que a gente chama de quadriláteros notáveis. E tem algumas coisas, algumas propriedades a respeito desses quadriláteros notáveis que a gente precisa conhecer. Quando esses quadriláteros aparecem em um exercício, já se supõe que vocês saibam essas propriedades relacionadas a eles, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, então são polígonos que possuem 4 lados. Existem alguns quadriláteros que não têm nomes específicos, que não têm um nome específico. E aí a gente chama de quadriláteros quaisquer, tá bom? Então, por exemplo, esse primeiro desenho que eu fiz aqui, essa representação de um quadrilátero, não seria nenhum tipo especial de quadrilátero. Então, ele seria um exemplo de um quadrilátero qualquer, tá? Já esse outro aqui é um quadrilátero bem conhecido por nós, né? É o quadrado. Então, a gente vai falar um pouco sobre ele também, ok? Bora lá. O primeiro quadrilátero notável que a gente vai conversar aqui é o trapézio. Qual que é a principal propriedade do trapézio? Ele possui um par de lados opostos paralelos. Então, olha só, eu tenho aqui os 4 vértices, né? A, B, C, D. E aqui na minha representação, o lado AB é paralelo ao lado CD. Vejam que os outros 2 lados não são paralelos. Então, ele possui apenas um par de lados opostos paralelos. Algo importante a respeito dos quadriláteros, isso funciona para todos os quadriláteros, é que a soma dos 4 ângulos internos é sempre 360 graus, tá bom? Isso tem que estar na cabeça de vocês, isso funciona para qualquer quadrilátero. A soma dos 4 ângulos internos é sempre 360 graus. E aí, especificamente aqui no trapézio, existe algo importante a respeito dos ângulos. Se eu pego esses 2 ângulos aqui, olha, formados no mesmo lado do trapézio, eles são suplementares. O que isso significa? Vou chamar esse aqui de alfa e esse de beta. Isso significa que alfa mais beta é igual a 180 graus, ok? E a mesma coisa vale para esses outros 2 ângulos aqui, formados do outro lado. A soma desses 2 também é 180 graus, tá bom? Não significa que eles são iguais, não significa que mede 90 graus, nada disso. Só significa que a soma desses 2 é 180 graus, então a gente fala que eles são ângulos suplementares. Lembra que quando a soma é 180 graus, a gente fala que são ângulos suplementares, tá? Então essa já é uma propriedade importante a respeito dos trapézios, ok? Muito bem. Existem 3 tipos de trapézios. O trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. E isso também é importante. O trapézio escaleno, na verdade, é esse aqui que eu já desenhei anteriormente. Só significa o quê? Que ele é um trapézio, né? Então, ele tem um par de lados opostos paralelos. E esse lado aqui tem medida diferente deste. Lembra do triângulo escaleno? Triângulo escaleno é o triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, o trapézio escaleno também tem os lados com medidas diferentes, tá bom? E ele não tem mais nenhuma propriedade além dessas que eu já citei anteriormente. O trapézio isósceles, vamos lembrar do triângulo isósceles, que é algo que vocês estão mais acostumados, né? Triângulo isósceles possui pelo menos 2 lados congruentes, certo? O trapézio isósceles também possui 2 lados congruentes. Então, esses lados que são os lados não paralelos, esse aqui e esse aqui, são congruentes, eles possuem a mesma medida, ok? Por isso que ele é um trapézio isósceles. E aí, mais uma coisa importante a respeito dele, se esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esses 2 ângulos de baixo que eu coloquei em vermelho e esses 2 que eu vou colocar em verde agora
também são congruentes. Congruentes, lembra o que significa? Deixa eu escrever aqui do lado. Congruente significa que possui a mesma medida. A gente pode usar a palavra congruente tanto para ângulos quanto para lados, tá? Toda vez que eu falar aqui na geometria congruente, significa que possui a mesma medida, tá bom? Beleza? E o trapézio retângulo? Bom, o que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto. O trapézio retângulo também possui ângulo de 90 graus, só que no caso são dois. Então, esses dois ângulos aqui são ângulos retos, medem 90 graus. Por isso é um trapézio retângulo, tá bom? Muito bem. Então, esses são os trapézios. Beleza, agora continuando. Então, olha só. A gente tinha aqui um quadrilátero, 4 lados, um polígono de 4 lados. Aí, possui um par de lados opostos paralelos. Beleza, ele chama trapézio. E se ele possui 2 pares de lados opostos paralelos? Aí ele vai ser um paralelogramo. Então, vejam que o paralelogramo, ele é um tipo especial de trapézio. Ele é um trapézio que possui 2 pares de lados opostos paralelos, tá? A gente não costuma chamar ele de trapézio, mas ele é, sim, um tipo de trapézio, tá? Beleza, 2 pares de lados opostos paralelos. Então, olha só, dá uma olhada aqui no meu desenho. O lado AB é paralelo ao lado CD. AB paralelo a CD. E o lado AD é paralelo ao lado BC. Beleza? Ok. Como ele é um tipo especial de trapézio, as propriedades do trapézio também servem para o paralelogramo. Então, o que a gente tinha falado aqui anteriormente? Que esses dois ângulos formados aqui do mesmo lado são ângulos suplementares. Isso também vale para o paralelogramo. Então, se eu pegar esse ângulo aqui que eu tô colocando em vermelho e esse outro, vou chamar de alfa e de beta, eles também são ângulos suplementares, tá? Assim como os outros dois aqui do outro lado. São suplementares, a soma deles é igual a 180. Só que agora tem um plus, tem uma coisa a mais aqui. Além de funcionar essa propriedade, agora os ângulos opostos possuem a mesma medida. Então, se eu chamei esse aqui de alfa, o ângulo oposto a ele é alfa também. Se eu chamei esse daqui de beta, o ângulo oposto a ele é beta também. Então, agora os ângulos opostos são congruentes, tá? E os lados opostos também são congruentes. Então, este lado AB é congruente ao lado CD, possuem a mesma medida. O lado AD é congruente ao lado BD, possuem a mesma medida, tá bom? Sempre que eu coloco uma mesma quantidade de risquinhos, um risquinho, significa que eles têm a mesma medida. 2 risquinhos com 2 risquinhos, eles têm a mesma medida, tá bom? Maravilha! Ok, isso que eu disse agora é muito importante a respeito do paralelogramo. E tem mais uma coisa importante, sobre as diagonais. Vou fazer aqui as 2 diagonais do paralelogramo. Vocês acham que essas 2 diagonais têm a mesma medida? Não, elas não possuem a mesma medida, ok? Ó, se vocês olharem no meu desenho, essa diagonal é maior do que a outra, tá? Não possuem a mesma medida. Mas tem uma coisa importante sobre elas. Elas se cruzam, elas se interceptam no ponto médio. As diagonais se interceptam no ponto médio. O que é ponto médio? É o ponto do meio das 2 diagonais. Então, isso é algo muito importante. O que isso significa? Olha aqui no meu desenho. Significa que esse pedacinho aqui, ó, vou chamar aqui de M de ponto médio, tá? O AM tem a mesma medida do MC. O DM tem a mesma medida do MB, ok? Deixa eu colocar diferente os risquinhos, senão vocês vão achar que tem a mesma medida dos lados e não é. Então,
AM tem a mesma medida de MC. DM tem a mesma medida de MB. Beleza, elas se interceptam no ponto médio, porém elas não possuem a mesma medida, tá bom? Muito bem, então isso é o que a gente tem de importante a respeito dos paralelogramos. Aí, veja só, a gente tem aí o paralelogramo que tem dois pares de lados opostos paralelos. E se os ângulos formarem 90 graus? Não deixa de ser um paralelogramo, certo? Porque tem dois pares de lados opostos paralelos, só que agora tem uma propriedade a mais. Os ângulos possuem todos a mesma medida. Veja só, se eles possuem se todos eles possuem a mesma medida, com certeza esses ângulos têm que valer 90 graus. Porque lembra que eu falei que a soma dos 4 ângulos de qualquer quadrilátero é 360 graus? Então, se os ângulos possuem todos a mesma medida, cada um deles vai medir 360 graus dividido por 4, que é 90, tá bom? Por isso que o valor deles é 90 graus, tá? Então, se esse paralelogramo tiver os 4 ângulos iguais, os 4 ângulos congruentes, ele vai ser um retângulo. Então, veja que o retângulo é um tipo especial de paralelogramo, ok? Ou seja, tudo que a gente falou a respeito do paralelogramo e a respeito do trapézio também funciona para o retângulo, tá? Tudo que a gente disse anteriormente funciona para o retângulo, tá bom? Então, olha só, o lado AB é paralelo ao CD, o AD é paralelo ao BC, o lado AB é congruente ao CD, o AD é congruente ao BC, estão vendo? Possui a mesma medida. As diagonais se interceptam no ponto médio, só que agora tem uma coisa a mais. Aqui sim, além das diagonais se interceptarem no ponto médio, elas possuem a mesma medida, ok? As diagonais possuem a mesma medida, são congruentes, ok? Então, aqui no retângulo, sim. No paralelogramo, que não é um retângulo, não. Mas no retângulo, sim, ok? Então, tudo que a gente falou anteriormente tá valendo. E, além disso, as diagonais possuem a mesma medida. As diagonais são congruentes, ok? Esse é o retângulo. Aí, e se... Pensando lá nos paralelogramos, ao invés dos 4 ângulos serem congruentes, e se os 4 lados forem congruentes? Não os 4 ângulos, mas os 4 lados. Então, a gente tem um losango. Veja só, o losango não é um tipo especial de retângulo, mas o losango é um tipo especial de paralelogramo, tá? É como se o paralelogramo se dividisse em duas coisas diferentes. Ó, vou escrever aqui embaixo. Paralelogramo retângulo losango. Cuidado que não é losangulo, é losango, tá bom? Tem gente que fala errado, escreve errado. Então, como se fosse isso aqui, ó. O paralelogramo, ele pode ser um retângulo ou ele pode ser um losango, tá vendo? O losango não tá associado ao retângulo, ele está associado ao paralelogramo, tá bom? Então, tudo que a gente falou a respeito do paralelogramo e também a respeito do trapézio vale para o losango, ok? Beleza, olha só. 2 pares de lados opostos paralelos, o lado AB é paralelo ao CD, AD paralelo a BC, tá vendo? Vale a mesma coisa. Aqui, os 4 lados são congruentes, os 4 lados possuem a mesma medida, tá? Como ele é um tipo especial de paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, esses ângulos que eu coloquei em vermelhos têm a mesma medida. Os 2 ângulos que eu estou colocando em verde têm a mesma medida, tudo bem? Diagonais. As diagonais
são congruentes? Tá um pouquinho torto meu desenho aqui, mas dá pra compreender, né? As diagonais são congruentes? Elas têm a mesma medida? Não, não são congruentes. As diagonais não têm a mesma medida, tá? Mas elas se encontram no ponto médio, assim como a gente já tinha falado no paralelogramo, tá? Então, esse pedacinho aqui tem a mesma medida desse, esse daqui tem a mesma medida desse. Tudo bem? Além disso, então agora mais algumas coisas aqui por ser losango. As diagonais, além delas se encontrarem no ponto médio, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, esses ângulos aqui, ó, formado entre as diagonais, são ângulos de 90 graus. Isso aqui é muito importante, tá? Uma coisa muito comum de aparecer em exercício de losango é a gente precisar usar um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo que como esses ângulos medem 90 graus, aqui a gente forma 4 triângulos retângulos, olha. Tá vendo? Aqui tem um deles. São 4 triângulos retângulos. E é muito comum a gente precisar olhar para esse triângulo pensando num triângulo retângulo, tá? Às vezes a gente usa o teorema de Pitágoras, ok? Outra coisa importante, as diagonais são bissetrizes. O que é bissetriz mesmo? Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes, certo? Então, o que isso significa? Olha para esse ângulo que tá no A, aqui no vértice A. Esse pedacinho é igual a esse, tá? E isso funciona para os outros ângulos também. As diagonais dividem esses ângulos aqui dos vértices em duas partes congruentes. Dividem eles ao meio, tá bom? Beleza? Maravilha. Continuando. Veja só. O retângulo tem os 4 ângulos congruentes. O losango tem os 4 lados congruentes. E se o quadrilátero for um paralelogramo, tiver os 4 ângulos congruentes e também tiver os 4 lados congruentes, se ele tiver as duas coisas, então ele vai ser qual quadrilátero? Um quadrado. Muito bem. Então, o quadrado é como se fosse uma intersecção do retângulo com o losango. Ele é as duas coisas. Ele é um retângulo e ele também é um losango. Então, ele possui 2 pares de lados opostos paralelos, todos os ângulos são congruentes, medem 90 graus, todos os lados são congruentes. Então, o que significa? Que todas as propriedades que a gente falou anteriormente valem para o quadrado. Os lados opostos têm a mesma medida, os ângulos todos têm a mesma medida, as diagonais são congruentes, se cruzam no ponto médio, as diagonais formam 90 graus, deixa eu fazer aqui, as diagonais, elas formam um ângulo de 90 graus, assim como o losango. Elas são bissetrizes, então elas dividem o ângulo do vértice em 2 ângulos aqui de 45 graus, em 2 ângulos iguais. Então, todas as propriedades que foram citadas anteriormente valem para o quadrado também, tá bom? E é isso, galera. Ó, tem um resuminho aqui para vocês entenderem essa construção. Veja só, eu fiz aqui no formato dos quadriláteros, mas é só para vocês entenderem essa associação entre os tipos de quadriláteros. O conjunto maior seria qualquer quadrilátero. Então, existem quadriláteros que são os notáveis, existem quadriláteros que são os quadriláteros quaisquer. Dentro dos quadriláteros tem o conjunto dos trapézios. Dentro do conjunto dos trapézios tem o conjunto do paralelogramo. Dentro dos paralelogramos tem 2 conjuntos diferentes, dos retângulos e dos losangos. Só que esses conjuntos, retângulo e losango, possuem uma intersecção. E essa intersecção é justamente o conjunto dos quadrados, tá bom? Então, vejam que o quadrado é um tipo de retângulo. O quadrado é um tipo de losango, é um tipo de paralelogramo, tá? Todos os retângulos são paralelogramos, mas nem todos os paralelogramos são retângulos, ok? Então, dá uma analisada com calma aí para vocês fazerem esse tipo de associação, tá? É isso, galera. Espero que tenham entendido, que tenha sido bom. Estudem bastante os quadriláteros, tá? Por mais que eles pareçam simples, tem muitas propriedades importantes e relevantes a respeito deles, tá? Então, é muito importante que vocês dominem essas propriedades.
É isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo.